Como seguidores da fé cristã, é crucial dedicarmos-nos a assegurar que não entristeceremos o Espírito Santo. Compreendemos que o Espírito Santo não é apenas uma força ou influência, mas sim uma pessoa que faz parte da Trindade divina. Ele pode experimentar satisfação e tristeza em relação às nossas ações, atitudes e escolhas. Da mesma forma como cultivamos relacionamentos significativos com nossos semelhantes, nossa relação com o Espírito Santo demanda um cuidado e uma consideração equiparáveis. A Bíblia reitera a personalidade do Espírito Santo em várias passagens, identificando-o como Ele em João 14, 6, 17, onde Jesus menciona que pedirá ao Pai que enviará outro advogado para auxiliar e permanecer conosco para sempre. O Espírito da Verdade, como mencionado, é referido como o advogado ou ajudador, sublinhando sua natureza pessoal. Ao reconhecermos o Espírito Santo como uma pessoa, compreendemos a profundidade de seu envolvimento em nossas vidas. O Espírito Santo reside dentro dos crentes, orientando-nos, convictos do pecado e capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é nosso constante companheiro e devemos estar atentos à sua presença e sensíveis à sua orientação, assim como valorizamos o amor e a afeição de nossos amigos próximos e familiares. Devemos também apreciar a comunhão com o Espírito Santo, conforme nos alerta Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo ocorre quando nossas ações ou atitudes o desagradam, como persistir no pecado sem arrependimento, nutrir amarguras, negligenciar a oração e a adoração e deixar de buscar sua orientação em nossas vidas. Em vez disso, somos chamados a desenvolver um relacionamento que honre e agrade ao Espírito Santo, meus irmãos e irmãs. Uma certeza é clara: necessitamos do Espírito Santo. Precisamos dele mais do que percebemos e além do que podemos compreender totalmente. Somente na eternidade compreenderemos plenamente até que ponto o Espírito Santo esteve presente para nós. Falando com sinceridade, as situações pelas quais você passou que teriam sido devastadoras se não fosse pela presença do Espírito Santo. Existiram momentos em que teria desistido se não fosse por ele. Você enfrentou tempestades que teriam derrubado outras pessoas, mas devido à influência do Espírito Santo, você permanece de pé. Refletindo por um momento sobre sua vida, observe o que você superou, mesmo nos momentos mais desafiadores, e reconheça a orientação e o apoio do Espírito Santo. Ao contemplar o passado de sua vida, você reconhecerá que não foi sua própria força, mas sim o Espírito Santo que lhe concedeu a coragem necessária para prosseguir. É de nosso interesse, tanto quanto do seu, não entristecê-lo, não extingui-lo, não perturbá-lo. Dependemos dele diariamente, necessitamos de sua presença constante em nossa jornada. Agora, quais são os pecados que impactam nossa comunhão com o Espírito Santo? Quais são as 5 coisas que afligem o coração do Espírito Santo? A Bíblia, em 1 Coríntios 6,16, adverte sobre o pecado sexual. Ou vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois serão uma só carne. Quando alguém se envolve sexualmente com outra pessoa, a qual não é casado, ou pratica imoralidade sexual com alguém, ocorre uma união. Muitos de nós talvez não compreendam completamente o significado desse tornar-se um só, mas há uma proximidade que transcende este mundo natural. Vivemos em um vínculo, uma realidade que, como seres humanos, muitas vezes não compreendemos totalmente. Entristece o Espírito Santo quando consideramos que somos seu templo. Como nosso corpo é o lugar onde ele reside, há limites inegociáveis. Como cristãos, é imperativo evitar a fornicação e o adultério,
O sexo, conforme estabelecido, deve ocorrer exclusivamente entre um homem e uma mulher no compromisso do casamento. Qualquer desvio desse contexto específico entristece o Espírito Santo, pois nosso corpo é considerado um templo, conforme destaca 1 Coríntios 6:19. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que vocês receberam de Deus? É essencial compreender que fomos comprados por um preço, conforme mencionado em 1 Coríntios 6:20. Pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como resultado, devemos honrar a Deus com nossos corpos, evitando a imoralidade sexual. Em tempos passados, os coríntios, assim como algumas pessoas hoje, não viam problema em participar de práticas imorais enquanto frequentavam templos de prostituição. No entanto, essa mentalidade não é aceitável para os seguidores de Cristo. Enganar-se ao pensar que é possível ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo enquanto se vive em pecado é ilusório. A imoralidade sexual não só prejudica nossa comunhão com o Espírito Santo, mas também pode levar a sentimentos de culpa e vergonha. Após cometer tais pecados, muitas vezes é difícil sentir vontade de se aproximar de Deus em oração. A purificação e o arrependimento são cruciais para andar em comunhão com o Espírito Santo. A imoralidade sexual pode criar barreiras que dificultam a vida de oração, tornando-se um efeito colateral prejudicial desse comportamento. Portanto, é crucial buscar a pureza e o arrependimento para manter uma caminhada saudável com o Espírito Santo. Eu o encorajo, mesmo que tenha cometido esses pecados, a orar a Deus e buscar perdão. A Bíblia não estabelece um período específico que precisa transcorrer após cometer um pecado antes de orar. Portanto, ore agora, peça perdão e procure não pecar novamente. Chega de mentiras, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade, como é evidente em João 8:44-45. Vocês são do pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, porque eu falo a verdade, vocês não creem em mim. Entristecer o Espírito Santo ocorre por diversas razões, principalmente porque a natureza intrínseca do Espírito Santo é a da verdade, conforme mencionado em João 14:17, onde Jesus se referiu a ele como o Espírito da verdade. Isso destaca o papel do Espírito Santo na revelação e defesa da verdade de Deus. Quando mentimos, contrariamos esse atributo divino e nos envolvemos em enganos que vão de encontro ao caráter do Espírito Santo. Portanto, evitar a mentira é crucial para manter uma comunhão saudável com o Espírito Santo e viver em alinhamento com a verdade divina. Como cristãos, somos chamados a caminhar na verdade e na honestidade, refletindo a integridade de Deus. A prática da mentira não apenas prejudica nosso relacionamento com Deus, mas também dificulta a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito em nós nos convence do pecado e nos guia para a justiça. Quando mentimos, extinguimos essa liderança e criamos uma barreira entre nós e a verdade de Deus. Como filhos de Deus, mentir entristece o Espírito Santo, pois mancha a imagem do nosso Pai Celestial, que é um Deus da verdade e da justiça. Efésios 5:1 nos encoraja a imitar a Deus como filhos amados, mas a mentira contradiz esse chamado. Ao nos envolvermos em comportamentos contrários à nossa identidade como filhos de Deus, prejudicamos o propósito de andar na luz da verdade e mostrar ao mundo o caráter de Deus por meio de nossas palavras e ações. A desonestidade dificulta a obra do Espírito Santo em nos moldar à semelhança de Cristo, limitando seu poder santificador em nossas vidas. Portanto,
Como cristãos, é vital sermos íntegros, andando na verdade e refletindo o Espírito da verdade dentro de nós. Isso não apenas traz glória a Deus, mas também honra o papel essencial do Espírito Santo em nossas vidas. Para um crente que deseja um relacionamento saudável com o Espírito Santo, viver uma vida dupla não é uma opção. Manter uma vida secreta e oculta contradiz a própria essência de caminhar na verdade e na honestidade. Para honrar o Espírito da verdade dentro de nós, devemos buscar uma vida de integridade, transparência e autenticidade, abandonando todo engano e abraçando a santidade e a honestidade diante de Deus e dos outros, evitando viver uma vida de pecados ocultos. Para os crentes, nosso compromisso de caminhar na verdade é um testemunho do poder e da presença do Espírito Santo dentro de nós. Ele continua a santificar e moldar-nos em vasos de honra e integridade. O pecado impenitente entristece o Espírito Santo, pois demonstra uma falta de contrição e uma recusa em se afastar do mal. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do julgamento, João 16:8, aproximando-nos do padrão de santidade de Deus. A Bíblia nos orienta a abordar o pecado com uma determinação inflexível, conforme evidenciado em Mateus 5:30, onde Jesus nos adverte a adotar medidas drásticas para eliminar qualquer influência que possa nos conduzir ao pecado. A metáfora impactante de cortar a própria mão que nos faz tropeçar destaca a seriedade com que devemos encarar o pecado. O processo de arrependimento em nossas vidas inclui o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, a confissão dos nossos erros diante de Deus e a busca sincera pelo perdão e transformação. No que se refere à idolatria, não se limita à adoração de ídolos físicos, mas abrange tudo aquilo que elevamos em nossos corações acima de Deus. Pode ser algo ou alguém que se torna uma influência predominante em nossa vida. Infelizmente, em algumas igrejas, até mesmo líderes religiosos podem se tornar ídolos, afastando o Espírito Santo quando o homem é colocado no centro. A prática de consultar feiticeiros ou buscar orientação em fontes não divinas é condenada, pois coloca a pessoa em sintonia com caminhos opostos à fé cristã. Torna-se crucial desmantelar esses ídolos presentes em nossos corações, mantendo-nos alertas e vigilantes contra a sedução da idolatria. Devemos empenhar-nos em andar com honestidade e integridade, evitando mentiras e enganos que obstruiriam sua obra transformadora em nossas vidas. Lida impiedosamente com o pecado e arrepende-te genuinamente para honrar nosso compromisso de seguir a Cristo. Protegemo-nos contra a idolatria, assegurando que Deus esteja acima de tudo em nossos corações, resistindo a buscar orientação ou inspiração em qualquer coisa que possa desviar nossa atenção dele. Em última análise, nutrir um relacionamento saudável com o Espírito Santo requer um autoexame contínuo e um desejo fervoroso de alinhar nossas vidas com a verdade de Deus. Devemos permanecer vigilantes para evitar pecados sexuais, mentiras e comportamentos impenitentes que entristeceriam o Espírito Santo e prejudicariam nossa comunhão com Deus. Ao abraçarmos a verdade, a honestidade e um coração sincero de arrependimento, honramos o papel do Espírito na orientação convincente e na moldagem de nossas vidas, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Ao buscarmos andar na luz da verdade e evitarmos todas as formas de idolatria, abrimos-nos ao poder santificador do Espírito Santo. Que possamos permitir que Ele nos conduza a um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Nesse processo,
Convido a todos a considerarem aceitar Jesus Cristo como Salvador, pois Ele é o caminho para a verdadeira transformação e reconciliação com Deus. Que a busca por um relacionamento íntimo com o Espírito Santo nos conduza a uma entrega total a Cristo, experimentando a redenção e a plenitude da vida em seu amor. Diga agora: eu aceito Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida. Amém.